E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Mateus, capítulo 22, versículo 29. A gente tem lido já em algumas pregações. Mateus 22, verso 29.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Pode assentar. Muito obrigado. Eu quero tomar umas palavras do irmão Brana. Criticam pela última vez. Sempre houve os críticos. Tem tempo que os críticos, eles primeiro são crentes, eles vão à igreja, eles adoram a Deus. Aí chega um tempo que eles não dão conta mais, porque eles têm um papel a mais para fazer. Então eles vão criticar o que eles mesmos creram, certo? O que eles mesmos fizeram. Eles vão criticar. Então a gente vê que em toda época houve tanto o crente como o crítico. E na nossa era não é diferente. O irmão Brana está falando dos dias de Noé, e que eles mesmo diziam assim, que ele disse que nós vamos afogar. Que barbaridade! Onde está a água? Porque não chovia naquele tempo. Hoje é difícil você ver fogo cair do céu, né? Mas naquele tempo não caía nem uma gota d'água do céu. Era da terra que subia aquela umidade para regar as plantas. E aí houve o crítico, porque a mensagem de Noé era diferente, não é de baixo para cima, agora vai vir de cima para baixo, vai chover. E não dava para eles crerem. Ele disse que nós vamos afogar. Não tem água para isso aqui, para afogar. Então sempre é crítica que vem por toda parte. Agora nós temos pela própria Bíblia que este mundo agora vai pegar fogo. Parece que do jeito que já está calor, parece que já vai começando, né? Está muito quente e ainda não é fogo ainda. Não é. Vai queimar. O sol deve abaixar mais. Mas por enquanto é simplesmente as estações que temos que enfrentar, do inverno, do verão e assim por diante. Mas quando a gente vê essas pequenas coisas acontecendo, a gente deve despertar, porque agora a gente sabe que fogo vem de cima. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo, guardados para o fogo. Deus sempre amou as pessoas, Deus sempre teve misericórdia das pessoas, desde o início. Mas as pessoas sempre criticaram Deus. Eles não viram que era Deus que estava tendo misericórdia e protegendo, guardando eles, guardando suas famílias, abençoando o povo. Eles não viam isso. Eles podiam achar que isso era costumeiro, que não era de um Criador. Mas nós todos reconhecemos que isso vem de Deus. O mal não vem de Deus, o mal vem de Satanás. Deus permite o mal. É uma permissão de Deus. Mas o mal não vem propriamente da mão de Deus. Ele tem que permitir, muitas vezes, para poder surrar o mundo, as pessoas que criticam. Primeiro ele dá misericórdia, ele manda um profeta, que é um sinal de misericórdia. Mas fala em profeta nesse tempo. Hoje, na verdade, tem muita profetisa. E as pessoas falam, mas falam, e o povo crê. O povo crê naquilo ali. Eles não crêem na Bíblia como ela é, mas eles crêem naquilo que as pessoas estão dizendo, mesmo que a Bíblia fala contra
a mulher pregar, eles ovacionam, ficam alegres, vão para a reunião para ouvir uma mulher pregar. Eu não sou contra a mulher. Mulher tem que estar no seu lugar, como o homem também tem que estar no seu lugar. E a Bíblia tem mostrado o lugar dela. E ela tem fugido do lugar dela. E você não vai conseguir, nessa era, colocar a mulher no lugar dela. Assim como Deus não consegue colocar a igreja no lugar dela. Deus consegue colocar seus filhos. A igreja total, não. O mundo, não. Deus só tem domínio sobre seus filhos porque Deus dá a sua natureza para os seus filhos. Então nós, como filhos, somos governados pela natureza de Deus, e não pela natureza da terra, do mundo, pelo sistema do mundo no qual estamos vivendo. Porque vão viver no sistema do mundo, você é governado que você passa a participar de tudo aquilo que é do mundo e aquilo é normal para você que é crente. Acaba sendo normal porque você vê todo dia todo mundo fazendo aquilo e todo mundo chorando e louvando a Deus e dando graças a Deus e pulando e indo à igreja. E você diz, deve ser de Deus mesmo. Aí você entra nessa também. Entende? Esse é o problema do dia que nós vivemos. O eleito não, o eleito foge dessas coisas. O eleito é diferente, não porque quer ser diferente. É diferente porque tem uma natureza diferente. Nós somos todos iguais. Mas se nós tivermos a natureza de Cristo e encontrar os que não a têm, somos diferentes. Porque a natureza de Cristo traz as virtudes de Cristo para a nossa vida. E aí nós somos agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Então não vamos ser críticos. Hoje a gente vê pessoas criticando dentro da própria mensagem. As pessoas, elas creram na mensagem, hoje já são críticas. Elas creram nos hinos, cantaram os hinos, e hoje são críticas dos hinos e da mensagem. Agora, isso é normal para o mundo no qual nós estamos vivendo, porque o mundo tem perdido a consciência do que é verdade, do que é real, do que é certo. E somente os eleitos é que conseguem ver o que é certo nesse dia. O amor estaria tão escasso, diz o profeta, que só existiria entre o povo de Deus. Você vê amor em família, amor mesmo no trabalho, amor pelas pessoas. Você não tem que amar somente os seus. Você tem que amar as outras pessoas. Jesus ensinou a amar o inimigo. Amar até o inimigo. Isto é porque a natureza de Deus estava nele. Jesus era Deus. Deus em carne. Aí ele pôde amar todas as pessoas, até que batiam nele, xingavam ele, e ele amava aquelas pessoas. Hoje, se qualquer um for xingar nós, você vai começar a perceber se você tem o Espírito de Deus ou não. Qualquer um começa a falar mal de nós, aí a gente levanta contra ele e fala contra ele também. Então isso é não ter o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus, como Jesus o tinha, ele recebeu tapas, bofetadas, e ele permaneceu calado. Ele não revidou. Assim é a vida cristã. Porque houve os críticos nos dias de Noé, diz o irmão Branham, eles foram os críticos nos dias de Noé. E assim será na vinda do Filho do Homem. Até parecia que a vinda do Filho do Homem estava lá na frente, enquanto ele estava revelando o ministério do Filho do Homem e dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que era exatamente quando Deus estava em carne outra vez na terra para revelar este ministério, Filho do Homem,
é quando Deus está num homem. Não é quando Deus está em todos os homens. Quando Deus está em todo mundo, em toda a igreja, Ele é Filho de Deus. Filho do homem é Deus numa carne, Deus no homem. Temos aprendido com o profeta, Filho de Deus é Cristo na igreja. Somos muitas pessoas, aí Cristo está em nós. Mas Filho do homem é Cristo num homem. E para esse tempo final, temos a promessa da Bíblia, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E isto aconteceu na América do Norte. Nós estamos aqui do outro lado. O que nos resta? Se Deus operou ali, o que nos resta aqui? Se Deus veio em carne ali e manifestou o ministério de Filho do Homem, o que nos resta aqui? Se não fosse a grande misericórdia divina ter visto que o período da mensagem do profeta passaria de uma geração. Não foi só na geração dele, não foi só na geração que veio depois dele, que uma geração é 40 anos, mas tinha mais ainda, que é a nossa geração depois de 2000. Essa é a nossa geração do século 21. Deus tinha reservado algo para o nosso tempo, para um povo, para comer uma palavra que já havia sido revelada. Se você não tem prazer nesta mensagem do profeta, você não tem prazer no livrinho revelado que Deus desceu do céu e deu para o seu anjo, William Marion Branham. É o anjo forte, Cristo descendo do céu e dando esse livrinho, esta mensagem para o nosso profeta. E ele então saiu ali daquela cidade e foi pregar de Tucson, foi pregar em Jeffersonville esta mensagem dos 7 selos. Então, quando você percebe a encarnação de Deus, a manifestação real de Deus, não foi em todo o ministério do irmão Branham. Ele era profeta desde nascimento, mas ele diz que não era profeta. Por quê? Porque ele esperava o ministério profético estar em sua vida. Ele trabalhou como profeta, como evangelista, como pastor, mas ele aguardava o ministério profético. E isto aconteceu em 63. Então ele levou muitos anos, mas ele teve esse ministério. E em 63, esta mensagem desceu para ele, para que a mensagem, que é Cristo, e o anjo, que era Branham, o anjo terrestre, fosse um só. Isto aconteceu. Já aconteceu. Aí pergunta outra vez, o que resta para nós? De cima para baixo, já aconteceu. O que eu espero agora? Eu espero que algo disso que veio de cima, caiu na América do Norte, foi pregado através do nosso profeta, que esta mesma mensagem agora tenha lugar na nossa vida. E nós abrimos nosso coração e cremos nela, ainda que você não a entende no momento. Eu tenho mais de 50 anos nessa mensagem, ainda não entendo ela direito. Aí você diz, pastor, misericórdia. Porque eu não estou por entender, eu estou porque eu creio. Não estou chamando você para entender esta mensagem, porque é difícil entender, mas eu creio, conforme eu creio, ela vai manifestando na minha vida, ela vai manifestando na sua vida. Então não seja um crítico hoje, você que está me ouvindo pela internet, aí tão distante, talvez eu esteja falando com um crítico nessa hora. Tem muitas pessoas críticas. Então seria bom que não fosse um crítico. Mas se é, nós não podemos mudá-los. Eles vieram do tempo de Noé e Deus mandou água e matou todas aquelas pessoas afogadas. Mas o espírito daquelas pessoas que nunca morre, como o pastor Mendes estava falando aí ontem,
esse espírito que nunca morre, como o nosso profeta pregou, continua nas pessoas até hoje, criticando, não vendo a mensagem de Deus. Eles não viram Noé, aí não viram Abraão, eles não viram Jesus, eles não viram Pedro, eles não viram Brana. Você não pensa que eles vão te ver, vão me ver. Eles são os críticos desta última hora. E eles vão criticar pela última vez. Você pode ser um crítico, mas você vai criticar pela última vez. As pessoas, elas gostam da mensagem e depois cospe a mensagem fora. Elas são críticas daquela mensagem que as redimiu. Porque Deus está sempre numa mensagem nos redimindo, porque Ele nos redimiu pelo sangue, mas Ele manda uma mensagem e você aceita aquela mensagem, você está aceitando sua redenção. Ele está te redimindo. Amém? Então esta mensagem é o que Deus está fazendo conosco agora. É nós dar a oportunidade para Deus operar, para Deus entrar na nossa vida, ir mudando nós dentro de casa. Tem que mudar nós dentro de casa. Não adianta eu sou mudado na igreja. Não. Na igreja todo mundo é santinho. Mas a hora que você sai da igreja que é o problema. A hora que você vai para casa. A hora que você junta a sua família. A hora que estão só vocês em casa. A hora que há uma desavença. Então, é nisso que precisa haver unidade, amor, compreensão, para poder vencer dentro do lar. Não é brigas, rixas. Não, é você suportar como Jesus suportou a afronta e venceu. Nós temos que suportar o que as pessoas falam e fazem para poder provar que somos vencedores. Noé escutou crítica 120 anos, mas teve 7 dias que ele não ouviu crítica. A coisa mudou. Preste atenção. Noé conhecia o sinal. 205 almas encarceradas hoje. Eu estou lendo uma mensagem, tradução de Goiânia. Os parágrafos são diferentes das outras mensagens, tradução da voz de Deus. São diferentes os parágrafos, mas a mensagem é a mesma, só mudou os parágrafos. Foi tal como nos dias de Ló, também foi o mesmo nos dias de Jesus, e é igual hoje, que foi no tempo do irmão Brana. Criticam pela última vez, e é igual hoje, no nosso tempo. Eles vão criticar pela última vez. Então, que a pessoa critica, depois ela morre. Você critica pela última vez. Se desse tempo de você voltar e fazer tudo de novo, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, eu quero crer nessa mensagem. Se der tempo, se Deus está hoje dando tempo para nós, cada dia que Ele dá para nós viver, e nós não morreu ainda, Ele está dando oportunidade para nós aproximarmos dEle e dizer: Pai, perdoa meus pecados, me ajuda, tira a minha ignorância, me dá fé, para que eu possa caminhar na sua presença. Não me deixe ignorar sua palavra, sua mensagem hoje. Não me deixe ser um crítico desta mensagem, mas um crente nela. Amém? Foi tal como em Sodoma. Eles não conheceram quando o mensageiro estava ali com a mensagem de Deus. O mensageiro vem com a mensagem, eles criticam, não conhecem. Aí o mensageiro sai fora. Aí vem a praga, vem o juízo, que cai sobre todos. E eles não percebem aquilo quando aquilo está caindo. O 199, irmão Brana, diz assim: Noé entrou e passaram 7 dias durante os quais nada aconteceu. Nada sucedeu. Porém, ao final dos 7 dias, chegou o juízo. Ele pregou 120 anos.
Depois entrou na arca, fechou a porta e ficou 7 dias sem chover. Quem sabe os críticos de fora ficavam batendo. Cadê a chuva, Noé? Você vai morrer de calor aí dentro. Se livra, se liberta. Não tinha jeito mais de sair, nem de responder os seus críticos. Mas ele estava preparando para ver as águas do dilúvio levantar a sua arca. É o que a igreja precisa saber, que está esperando, que algo chega para nos arrebatar. Não é nenhuma água que vai levantar a nossa arca é Cristo, e agora o cumprimento da sua palavra chega para nos levantar. Mas eu queria um pensamento aqui, porém 7 dias, durante os quais nada sucedeu, porém ao final dos 7 dias chegou o juízo. Tivemos as 7 eras da igreja, que nada sucedeu. Fomos ficar sabendo quando? Quando veio o 7º anjo. E quando veio o 7º anjo, aí veio o juízo. Você não pensa, veio a revelação, que bênção. Irmãos, a revelação eles não viram até hoje. Irmão Branham estava pregando a revelação nos Estados Unidos, na sua igreja, chamada Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, e eles não estavam vendo o que irmão Branham estava pregando naquela semana. E teve que passar 40 anos para eu poder ver aquilo. Não era para eles ver, não era para eu ver durante quase 40 anos, mas aí chegou a hora de nós vermos. Mas passou 40 anos. O juízo que caiu nos Estados Unidos, pela rejeição à mensagem do profeta, se estendeu até aqui no Brasil, aqui no fim do mundo. Se estendeu até aqui. Nós estamos vivendo nesta última hora, que a mensagem que te salva não é a mensagem da graça mais. A mensagem que te salva é esta mensagem de juízo, que você crê. Pai, eu creio que o Senhor já veio mesmo. Eu creio que o Senhor operou desde aquele monte pôr do sol, que foi um sinal da sua vinda, que o Senhor veio e desceu em seu profeta. Eu creio naquilo, e aquela vinda não é mais para a graça, é para mostrar o final da graça. Aquela vinda foi Apocalipse 10, 1, o anjo forte descendo do céu, aquela nuvem de anjos, era ele descendo do céu para poder dar a mensagem ao nosso profeta. Eu creio num profeta, eu não creio no meia dúzia, eu creio num profeta, o profeta que está em Apocalipse 10, que recebeu esta mensagem. Ninguém mais recebeu. Ele pregou, mas as pessoas não puderam entender e depois começaram a criticar. Você vai tomar pessoas aí, se você entrar na internet, você vai ler, ouvir de pessoas dizendo: eu estive no tempo do irmão Branham, no ano tal, e assim aconteceu, hoje eu não creio mais. São os críticos. Se você encontrasse com um dos 70 que andou com Jesus, ele ia dizer: olha, eu estive naquele ministério por alguns anos, mas depois larguei de mão, não creio em Jesus mais. Está na Bíblia. 70 que Jesus chamou, depois criticou, rejeitou, porque ele ouviu, não entendeu a mensagem. Se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eles ignoraram essa mensagem, criticaram a mensagem, foram embora. É a mesma coisa que as pessoas têm ouvido, a mensagem do novo nome, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus agora tem um novo nome Branham. O novo nome Branham vem depois que a era da graça terminou. Eu sei que tem teólogo que me escuta e diz: você está doido? A era da graça terminou? Sim,
É você que não sabe dos acontecimentos dali para cá. O que tinha que acontecer, a era da graça tinha que terminar. O Cordeiro tomou o livro onde estavam os nossos nomes. Não estava o nome de todo mundo, não. Ele tomou o livro onde estavam nossos nomes e abriu o livro para quem os seus nomes já estavam escritos aqui dentro. Eu não sei, aqui não tem Osmar, mas eu estou aqui dentro. Sabe como você está aqui dentro? Nem se tivesse Maria, Pedro e tem um nome aqui, você pode não estar aqui dentro, porque você só está dentro desta palavra se quando você ouvir esta palavra, o seu espírito se identificar com esta palavra de que ela é de Deus. É verdade. Se o seu espírito não identifica com esta palavra, você pode orar, pode gritar, pode pular o quanto você quiser. Não vai dar nada certo para você na vida espiritual, porque isto que está escondido dos sábios e entendidos que o Senhor Jesus disse, está revelado a vocês. E a pessoa bem, escondido de sábios e inteligentes, e revelado a vocês. Por que ele faz isso? Deus não precisa de glórias de homens grandes. Deus precisa de encontrar apenas aqueles pelos quais Ele morreu. Ele deu a vida. E tem muita gente que recebe a palavra até certo ponto. Depois eles vão ser um blasfemo daquela palavra. Prova que eles nunca tiveram Deus na vida. Tem um certo tempo que a pessoa diz, eu te amo. Aí o dia que aquela pessoa vai e adultera, ela está dizendo, eu não te amo. Mas ela disse, eu te amo. Aí você fica crendo, me ama. Não, não ama mais. Aquilo foi apenas uma sombra. Te enganou, dizendo que amava, não te ama. Tem jeito de corrigir. Tem se os dois se acertarem. Se tiver espírito de misericórdia, de perdão, porque ali já é juízo sobre aquelas pessoas. Então o melhor que faz é se acertar e se acertarem e começar tudo de novo. É como a gente pode falar para o crente, você pode ter abandonado a Cristo, mas você quer começar de novo? Jesus está aqui nesta pregação. Você crê que Ele está te dando uma oportunidade? Porque você está ouvindo e tendo uma oportunidade hoje, que pode ser tarde amanhã, que pode você não ouvir mais. Eu chamaria o crítico nesse instante e diria, você não quer parar de criticar? E ver a mensagem que Deus está falando hoje, através do profeta, e agora deste reprise da noiva, que prega outra vez, que anuncia outra vez, não somente eu, esse corpo ministerial, que está anunciando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se você não quer entrar nesse corpo e ver Deus operar agora, porque você não viu quando Deus operou em um, vê agora quando Deus opera em 5 ministérios. Veja, vocês estão me entendendo? Que tem hora que é uma pessoa que Deus dá aquela mensagem, depois aquela mensagem ela é espalhada para 5 ministérios. Mas o crítico, o que eu tenho notado muitas vezes do crítico, é que ele queria ser, e como não pode ser, critica. É só isso. Queria ter uma posição de ser aquela uma pessoa. Meu irmão, vamos satisfazer hoje de estar no quíntuplo, porque já foi o tempo de uma pessoa, já aconteceu.
Se você quiser, creia agora nesse ministério quíntuplo, quando todos pertencem a esta unidade de fé, está pregando a mesma mensagem do mesmo profeta, vendo o mesmo novo nome, vendo que o Cordeiro fora do trono, para poder trazer estes selos revelados para nós. As pessoas, elas começam agora, elas têm um tempo para estudar a mensagem, estuda as eras, depois estuda os selos, depois estuda as mensagens após selos. Para você ter um melhor entendimento, irmão Brana tem mais de 1.200 mensagens, mas você pode estudar as eras, que são 10 mensagens, os selos, que são mais 10 mensagens, e depois estuda as mensagens após selos. Isto é, mensagens depois de 63, que ele foi soltando a palavra aos poucos e a igreja não percebeu. Passamos 40 anos com essa mensagem na mão. Eu passei 40 anos com essa mensagem na mão e não percebi o que eram os 7 trovões, que eram as revelações contidas nos 7 selos. Eu nunca entendi, porque eu tinha que saber que aquilo ali era mistério primeiro, mas agora na voz do 7º anjo aquilo foi revelado. E graças a Deus que eu não consegui criticar. Eu vim do presbiteriano, a Cruzada Nacional, e vi vendo essa mensagem. Chegou na mensagem do profeta, 72 para 73, deu para ver tanto que eu disse, isso é verdade. Você tem que ter essa revelação. Quando você ouve ou lê esses livros do profeta, ou escuta as fitas, ou agora os CDs que tem, os MP3, o que você puder, diga um amém àquilo, e vai de pouco a pouco, vendo Deus abrir sua mente. Meu Deus, eu não posso querer que você me acompanhe com 50 anos de pregação. Não posso te forçar a fazer isso, mas posso te ensinar os primeiros passos. Vai nos primeiros passos. Vê que Deus revelou as 7 eras para nós, profeta, primeiro. Depois, ele veio com os selos para nós. Ele teve mensagem após as eras que ele pregou. Muito boas mensagens que você pode ler. Mas estou te dando apenas uma nota para você não ser um crítico e acompanhar o que o profeta revelou. O povo da América não conseguiu ver a revelação no dia do irmão Brana. E por não conseguir, eles esperavam no dia do 7º selo, irmão Brana falar uma coisa tão misteriosa, ele deve dar um arrebatamento agora. Chegou no final do culto, a mesma coisa dos outros. A irmã Brana deixou um momentinho para depois falar lá no hotel. Aquele pedacinho escondido para falar lá no hotel. E no momento que ele estava ali em vida, dizendo para não colocar aquilo nos selos. E depois que ele morreu, aí tudo foi para os selos. Porque era o mistério do dia, ninguém podia saber, mas mesmo tendo aquilo na mensagem, nenhum de nós víamos. Está tudo revelado lá, mas nenhum de nós víamos, até que Deus teve misericórdia e abriu nossos olhos. Meus irmãos, é tempo disto. Como você vê, é tempo do mundo estar de cabeça para baixo. É tempo. Tudo que você vê está ao inverso. O mundo está assim. Os cristãos têm que manter sua posição de pé. E você que está de pé, disse Paulo, veja que não caia. Porque tudo vai caindo, vai dobrando o seu mundo, vai mudando suas ações, vai mudando suas roupas, irmãs.
como o mundo. Os irmãos vão agindo igual o mundo. Olhando, vendo, desejando. Coisas que a Bíblia mesmo está dizendo não faça. E você tem uma carne mortal. Você foi feito disso daí. Mas você pode rejeitar isso daí e permanecer como uma pessoa fiel a Deus, fiel à sua esposa, a esposa fiel ao seu marido, e nós, como crentes, fiel à palavra. Toma cuidado, porque vão criticar pela última vez. Eu não vou ler mais. Tem muita coisa boa aqui. Mas esse tempo que você vive, seja agradecido a Deus. E diga: Pai, eu quero caminhar. Eu quero andar nesse caminho. Eu não entendo direito. Eu tenho defeitos. Eu preciso me corrigir. Você vai encontrar um Deus de amor, de misericórdia, que te ajuda, quando Ele já tem mudado de posição, de altar de sacrifício, já mudou da graça para o juízo, e através do juízo, Ele ainda está te ajudando. Não pense que Ele vai te condenar, não. É porque você vê a mensagem do dia e não a critica. E os outros que não veem essa mensagem e criticam, já não tem lugar para eles mais. Então você que pode abrir o coração e dizer: Pai, estou aqui, me ajuda, me perdoa. Vou começar uma vida nova contigo. Limpa minha mente, limpa meus olhos, limpa meus lábios, limpa minha audição, para que eu possa agir da forma correta. Grande Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida, pela revelação, pelo que o Senhor já fez por nós, através do seu profeta, porque o que o Senhor fez em Cristo, nós aproveitamos tudo, fomos salvos, curados, perdoados. Agora o Senhor veio em carne outra vez, para poder revelar o que era o mistério. O Senhor escreveu o Apocalipse depois, e esse Apocalipse era acontecimentos dos últimos dias, e ele foi escrito há 2000 anos atrás. Aqui na terra é eterno nos céus, mas aqui na terra ele foi escrito há 2000 anos atrás. Estamos agradecidos por o Senhor ter mandado um profeta para poder tomar o livro aberto. Quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, abriu e desceu com o livrinho aberto e deu para o 7º anjo. E agora, Senhor, todos nós juntos estamos comendo. O seu profeta comeu e pregou, mas não pôde falar o segredo da terceira puxada. E nós estamos aqui comendo e pregando a povos, reis, nações e línguas. Ajuda, meu irmão, minha irmã, de qualquer nação, de qualquer idioma, que possa ver esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.